sexta-feira, 17 de fevereiro de 2017, o TCE na TV já está no ar e neste momento também é transmitido simultaneamente pelas rádios web da Corte de Contas Sergipana e da Câmara de Vereadores de Aracaju. Confira agora comigo os destaques desta edição. Depois da repercussão do processo e da análise técnica do Tribunal de Contas, Secretaria de Estado do Planejamento decide suspender licitação para aquisição de software e contratação de serviços avaliada em quase 100 milhões de reais. Medida cautelar. Colegiado do TCE determina a suspensão de pregões para alocação de veículos e coleta de lixo em município sergipano do Médio Sertão. Ação pedagógica. Corte de Contas orienta prefeitos sobre consórcio na área da saúde, envolvendo 13 municípios do estado. Controle público. A gente traz os detalhes do balanço dos processos julgados esta semana durante as sessões das câmaras e do Pleno. E ainda, no quadro Entrevista, o bate-papo da semana é com o presidente da Câmara de Vereadores de Aracaju, Josenito Vitali. Não saia daí, a revista eletrônica que leva até você as notícias do TCE de Sergipe está só começando. Olá! Técnicos do Tribunal de Contas do Estado vão analisar o pregão eletrônico estadual ocorrido na última terça-feira para aquisição de software e serviços. O valor do contrato chega a quase 100 milhões de reais. Confira. A conselheira Suzana Azevedo determinou que uma equipe técnica do Tribunal de Contas fosse à Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão, a CEPLAG, checar os documentos do pregão eletrônico número 040/2017. A licitação tinha como objetivo a compra de licenças de uso de software e serviços do fabricante Oracle no valor de 92,7 milhões de reais. O pedido de análise foi feito pelo tribunal tendo em vista o alto custo da compra. O tribunal é para isso, é para fiscalizar em tempo real, né? O controle externo tem que ser exercido em tempo real. E é isso que o tribunal tem procurado fazer. Quando o tribunal se propõe a uma denúncia, imediatamente o tribunal vai àquela prefeitura, vai naquele órgão para poder realmente colher documentos, trazer os documentos, fazer análise e daí cancelar uma licitação, abortar aquele processo e com certeza a nossa função é essa. Depois da repercussão do processo e da análise determinada pelo Tribunal de Contas, a própria Secretaria de Planejamento decidiu suspender a licitação. Quando os técnicos do tribunal estiveram na CEPLAG, houve o comunicado, a comunicação formal por escrito, que o pregão tinha sido cancelado. Então, hoje, agora, no momento, não há mais ato jurídico, porque se não houve homologação do pregão e se houve um cancelamento do pregão, então agora é só arquivar os documentos que os técnicos trouxeram para casa. O processo foi realizado na semana passada e apenas uma empresa atendeu a todos os requisitos e saiu vencedora. E ainda falando em licitação pública, o colegiado do TCE de Sergipe decidiu suspender 2 pregões realizados pela Prefeitura de Itabi, no Médio Sertão do estado. As licitações na modalidade pregão foram realizadas no dia 30 de dezembro do ano passado e tratam da coleta de lixo e da locação de veículos da Prefeitura Municipal de Itabi. Após receber denúncia anônima, o conselheiro Luiz Augusto Ribeiro propôs em sessão plenária uma medida cautelar para suspender os processos e verificar possíveis irregularidades. A grosso modo, o que nós observamos de imediato foi o não cumprimento dos prazos estipulados em lei. Ou seja, 8 dias úteis após a publicação para ser realizado o pregão. E de imediato nós suspendemos os pregões para que o tribunal vá lá na Prefeitura de Itabi, trazer toda a documentação para o tribunal vai analisar, os técnicos da CCI vão analisar os documentos para ver se realmente está tudo legalizado ou não. A medida foi aprovada por unanimidade pelo colegiado e o Tribunal de Contas comunicou oficialmente à Prefeitura de Itabi que terá de apresentar toda a documentação referente aos processos a fim de comprovar a legalidade. Está sendo comunicado hoje, oficialmente, da decisão de quinta-feira passada, para que o prefeito possa trazer a documentação solicitada. Se tiver tudo dentro da legalidade, o tribunal vai autorizar o prosseguimento das licitações.
A decisão de checar os dados após denúncia e pedir esclarecimentos à Prefeitura foi tomada levando em consideração o princípio da transparência exigido pela Lei 10.520 de 2002, que combate o desperdício do dinheiro público. Veja a seguir, TCE de Sergipe orienta prefeitos de 13 municípios sobre formação de consórcio na área da saúde. E ainda tem o balanço dos processos julgados esta semana nas sessões das câmaras e do Pleno. Não saia daí, a gente vai a um rápido intervalo e volta já. Febre alta, dor nos olhos, dores e manchas pelo corpo? Cuidado, você pode estar com dengue. Ao serem observados os primeiros sintomas da doença, procure orientação médica. Não perca tempo. A forma mais grave pode matar. E lembre-se, o combate à doença começa com a prevenção. Não deixe água parada em vasos e lavanderias. Os locais são propícios para a proliferação do mosquito Aedes aegypti. Os terrenos baldios também devem ser limpos frequentemente. Todos unidos contra a dengue. Apoio: Tribunal de Contas de Sergipe. Já estamos de volta e agora a gente destaca a orientação do Tribunal de Contas do Estado para auxiliar prefeitos de 13 municípios que estão mobilizados para formar um consórcio na área da saúde. O assunto é um dos destaques de hoje do Giro de Informações. O prefeito de Amparo do São Francisco, Franklin Freire, também foi recebido pelo presidente do TCE, Clóvis Barbosa. O objetivo da visita foi discutir o recém-criado consórcio intermunicipal do Vale do São Francisco, o Convales, consórcio que propõe a compra compartilhada para aumentar o poder de barganha nas negociações entre as empresas e os pequenos municípios. O prefeito pediu orientações ao conselheiro presidente de como conduzir o projeto da melhor forma e de como adequá-lo à realidade dos municípios com transparência e dentro da lei dos consórcios. O presidente do Tribunal de Contas, Clóvis Barbosa, recebeu o presidente da Fundação de Apoio à Pesquisa e à Inovação Tecnológica de Sergipe, José Heriberto Pinheiro. Na pauta do encontro, a discussão de um acordo de cooperação técnica com foco nos trabalhos que a FAPTEC pode oferecer ao tribunal. A proposta é que os projetos de pesquisa sejam desenvolvidos dentro do TCE de acordo com a demanda interna. O Programa de Políticas Públicas da FAPTEC Sergipe já conta com a adesão de 11 secretarias de Estado, onde projetos de pesquisas são desenvolvidos. O desembargador Ricardo Múcio foi empossado como presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe no início do mês. O magistrado fez uma visita de cortesia ao presidente do Tribunal de Contas do Estado, Clóvis Barbosa, e, na ocasião, falou sobre a importância da comunicação e a harmonia entre os órgãos. Fiz questão de apresentar-me ao presidente e colocar também o Tribunal Regional Eleitoral à disposição do Tribunal de Contas na pessoa do Dr. Clóvis. É a harmonia e a independência dos poderes que tem que sempre estar nesta convivência em busca do bem comum, em busca de um bem melhor para a sociedade. E chegou a hora do TCE na TV abrir espaço para divulgar o balanço semanal dos processos julgados pelos conselheiros durante as sessões das câmaras e do Pleno. Acompanhe. Esta semana foram julgados 22 processos na sessão da primeira Câmara. Na pauta, transferência, relatórios de inspeção, aposentadorias, recursos, contas de recursos e pensões previdenciárias. Na sessão da segunda Câmara, 47 processos foram julgados. Entre os assuntos, contas de inspeção, relatórios de recursos, aposentadorias, autos de infração e transferências. Na sessão do Pleno, o colegiado votou 19 processos e 4 protocolos. Na pauta, contas anuais, recursos de reconsideração, denúncias, representações e relatórios. O colegiado também aprovou no Pleno o encaminhamento de ofício a todas as câmaras municipais, solicitando o detalhamento dos quadros de servidores efetivos e comissionados. A solicitação foi feita após ficar constatado que, em 2015,
Algumas câmaras mantinham apenas servidores comissionados em seus quadros e levou em consideração a lei que determina que o serviço de controle interno dos municípios seja integrado por servidores efetivos. Infelizmente, quando nós fizemos um levantamento no ano de 2015, a conselheira Angélica fez esse levantamento nos 75 prefeituras, 75 câmaras, foi que nós detectamos que câmaras que tinham 100 cargos comissionados e nenhum cargo efetivo, que as câmaras de vereadores do estado de Sergipe, elas possam ter seu quadro técnico, né, seu quadro administrativo, quadros efetivos e também os cargos de assessoramento, que são os cargos comissionados. Em instantes, no quadro Entrevista, o convidado da semana é o presidente da Câmara de Vereadores de Aracaju, o vereador Josenito Vitali. O TCE na TV volta já. Memórias. Tribunal de Contas de Sergipe. Nascido na cidade sergipana de Maruim, em 22 de outubro de 1936, o bacharel em Direito formado na primeira turma da Universidade Federal de Sergipe, Hildegardes Azevedo, foi nomeado conselheiro do TCE em novembro de 1986 pelo então governador do estado João Alves Filho, para ocupar a vaga deixada com a aposentadoria do conselheiro Carlos Alberto Barros Sampaio. Na Corte de Contas sergipana, Hildegardes Azevedo assumiu os cargos de vice-presidente e presidente do órgão por 2 vezes. Em 2006, Hildegardes deixou o Tribunal de Contas do Estado para se aposentar. Memórias. Tribunal de Contas de Sergipe. A Câmara de Vereadores de Aracaju reiniciou os trabalhos legislativos na última quarta-feira, após o período de recesso. E no quadro Entrevista desta semana, o bate-papo é com o presidente eleito da casa, o vereador Josenito Vitali, o Nitinho. Veja. Vereador Nitinho, obrigado por sua vinda ao programa. Muito obrigado. Parabéns pela eleição, presidente da Câmara de Aracaju. É um desafio grande porque o senhor encontra uma Câmara com imagem extremamente combalida. E esse desafio vence? Rapaz, vamos lutar para poder realizar nosso sonho, né? Nós temos uma equipe hoje formada por grandes técnicos lá naquela casa, contando com servidores e assessores, né? E eu não tenho dúvida que nós vamos fazer uma gestão realmente voltada para o interesse coletivo. Bom, quais serão as metas, os objetivos? O senhor deve ter encontrado, ou está encontrando, né, o trabalho está começando, uma série de travas, uma série de problemas. Uma delas, a principal, é a imagem da Câmara. A questão da imagem, né, foi em virtude daquela situação da Operação Indenizasse, né, que deixou a Câmara realmente em traças. Mas nós vamos tentar, né, mudar essa visão da Câmara Municipal de Aracaju, começando já a fazer um organograma da Câmara, mudando a questão dos cargos e salário daquela casa, a forma como é feita as nomeações e tudo. Logo depois, na segunda etapa, a partir do próximo ano, que nós já estamos realizando um concurso público naquela casa. E a maior meta, que é de todos os presidentes que passaram por aquela casa, que é fazer o nosso prédio próprio, que acho que nunca existiu um prédio próprio da Câmara, e nós vamos realizar esse sonho, não tenho dúvida disso. O senhor tem uma série de desafios, né? Esse do concurso público, o senhor encontrou um quadro extremamente envelhecido, né? Acho que há muito tempo não se faz concurso público. O senhor pretende estabelecer, já tem parâmetros, informações, levantamentos, número de vagas, presidente? Há 30 anos, né, que não tem concurso público na Câmara, mais de 30, acho 32, 33 anos. Nós, acredito que vamos fazer uma parceria com o José Wanda Franco, todo mundo conhece, ela é especialista em questão de gestão pública, e ela que vai fazer todo esse levantamento na Câmara Municipal de Aracaju, para que a gente possa fazer primeiro o organograma da Câmara, logo depois a gente, porque você sabe fazer o organograma, porque a gente tem que fazer uma nova tabela, né, para o futuro concurso público. E eu acredito que a partir de julho a setembro nós vamos já abrir a licitação para poder contratar a empresa para poder realizar o concurso público, e logo depois, no próximo ano, a gente vai realizar esse concurso público, não tenho dúvida, que vai ser um grande marco da nossa administração. A formatação do Estado perfeito, na definição de Montesquieu, é com poderes harmônicos e independentes entre si. As câmaras municipais, especialmente, sempre têm uma dificuldade grande em estabelecer essa independência. Como é que o senhor espera essa relação com o Poder Executivo na sua gestão? Primeiro, de respeito, né? Eu acho que tem que ter harmonia entre os poderes,
Mas eu tenho que deixar bem claro para a população que eu fui eleito pelo agrupamento que deu apoio ao prefeito Edivaldo Nogueira. E eu não vou fugir da regra de ser aliado, mas um aliado que vai manter a respeitabilidade entre os dois poderes, né? Eu tenho certeza que Edivaldo é uma pessoa muito democrata e vai respeitar o poder legislativo, e nós vamos manter uma linha realmente de um bom relacionamento em prol do desenvolvimento da nossa cidade. O senhor já começa com alguns desafios, que são heranças da gestão passada. O senhor tem um problema não só da Operação Indenizasse para vencer, mas o senhor tem um problema também do IPTU e do plano diretor. O senhor falou de 30 anos sem concurso público na Câmara Municipal, mas Aracaju está sem plano diretor. O plano diretor, na verdade, Messias, existe um plano diretor que ele foi votado em 98. Esse plano foi votado. O que nós estamos discutindo agora, que já tem mais de 98 para cá, é a questão da revisão do plano diretor, que chegou na Câmara lá, foi discutido, logo depois, eu me lembro que na época entrou na Justiça eu, o doutor Emes, Bertolino e o provereador Matos, e esse plano não conseguiu aprovar, porque a gente encontrou alguma irregularidade naquele momento. Então, esse plano, eu acredito que esse ano o prefeito Edivaldo Nogueira vai encaminhar para a Câmara, né, ele vai fazer o estudo dele, e não tenho dúvida que nós também vamos fazer as nossas audiências públicas e depois vamos botar em pauta para votar. Vereador, o senhor já tem alguma experiência, aliás, tem muita experiência já como na sua atuação política, né? Como vereador, acho que é o terceiro mandato? É o quinto mandato. É o quinto mandato de Nitinho. Há, claramente, na sociedade brasileira, uma dificuldade grande do entendimento, especialmente por parte do eleitor, do papel do vereador, né? O senhor pretende, na sua gestão, tentar estabelecer isso? Porque o vereador é sempre ligado com aquele que faz o favor, aquele que faz aquela representação proselitista, mas quando, na verdade, o vereador, ele é um legislador. A obrigação dele é fazer lei e é fiscalizar as ações, né? É um grande desafio, porque passa diretamente por essa convivência com a sociedade. Essa é uma cultura antiga, né? As pessoas, às vezes, votam no cidadão. Eu já vou para o meu quinto mandato e sempre procurei respeitar a população de Aracaju. Eu nunca cheguei a me dizer, olha, vote em mim que eu vou lhe dar isso. Nunca em minha vida. Até para pedir o voto eu tenho dificuldade. Então, praticamente, eu faço campanha sem pedir voto. Eu deixo as pessoas bem à vontade e nisso eu já estou no meu quinto mandato. Mas eu tenho um mandato verdadeiramente popular, espontâneo, pelo povo de Aracaju. Eu agradeço com muito carinho esses 5 mandatos que eu tenho, justamente porque o povo entende a forma que o vereador Nitinho faz política. Mas, infelizmente, no geral, a prática é essa. A prática é o cidadão fazer uma política de promessas e você não tenha dúvida que o eleitor vai estar diariamente na Câmara Municipal de Aracaju cobrando essa promessa. E às vezes você vê um vereador entrando pela porta do fundo ou com o telefone no pé do ouvido para não falar com o eleitor que ele fez aquela promessa. Aí você vê o povo, às vezes, na porta da Câmara Municipal de Aracaju chorando, sofrendo com aquela ação daquele vereador que fez aquela promessa em campanha e não cumpriu, só para chegar ao poder. Eu, graças a Deus, nunca tive esse problema, sempre entrei pela Câmara Municipal de Aracaju pela frente e sempre enfrentei todos os problemas daquela casa, até a imprensa. Até a imprensa eu nunca fugi dos debates da imprensa. Até no momento contra o vereador Nitinho. Quando tinha crítica ao vereador Nitinho, eu sempre enfrentei isso com muita tranquilidade, porque a gente que não teme não pode ter medo de imprensa, né? A gente tem que procurar sempre ter um bom relacionamento com a imprensa, ter um relacionamento bom com o povo, porque foi o povo que nos deu esse mandato, mais um mandato na Câmara Municipal de Aracaju. A Operação Indenizasse, não tem jeito de não falar sempre nessa questão, porque foi uma marca, eu diria uma chaga implantada ou descoberta, sei lá, na última gestão. É um ponto mais polêmico que o senhor vai enfrentar. O senhor já tem a ideia de como vai regular isso? Porque está tudo suspenso, mas efetivamente algumas coisas precisam ser retomadas. Já tem esse processo pronto, presidente? Veja bem, a gente tem que até parabenizar, a gente tem que admirar o trabalho da nossa justiça, dos nossos delegados, né, da Polícia Civil como um todo. A gente não pode negar, né, que eles fazem a parte dele e nós temos que fazer a nossa. Agora, tem que deixar bem claro que naquela casa nunca teve uma nota fria, porque todas as notas que entram naquela casa, ela entra com todas as certidões. A forma como foi prestado o serviço. Aí é outro problema, que está na justiça para se resolver. Lá na frente se prova quem está com razão. Mas eu deixar bem claro, e nós estamos fazendo o mesmo procedimento. Tivemos uma reunião há 15 dias atrás, mais ou menos, fazer 15 dias agora, justamente com todos os vereadores, aqueles que estiverem interessados, para a gente justamente explicar aos vereadores a forma como vai ser utilizada a verba de indenizar que o vereador tem direito todo mês. O senhor pretende fazer uma Câmara diferente. Eu sinto que esse é a grande proposta do vereador Nitinho, né? Não só com um prédio próprio, mas estabelecer essa transparência maior na Câmara. A transparência é uma obrigação nossa, né?
Eu acho que a obrigação está na lei, nós temos que cumprir essa transparência. É nosso dever como cidadão. Se nós formos eleitos pelo povo, nós temos que mostrar nossas ações naquela casa. E tudo que for para o bem da transparência, nós vamos mostrar à população, não tenha dúvida disso. Ok. Presidente, muito obrigado por Um essa grande entrevista. abraço, Messias. Um grande Sucesso para abraço, você. sucesso. E o TCE na TV de hoje fica por aqui, mas antes eu aproveito para lembrar que o nosso programa segue na internet. Basta acessar o www.tce.se.gov.br e outras opções pelas rádios web da Corte de Contas Sergipana e da Câmara de Vereadores de Aracaju, sempre nos horários de 1h30 e também às 6 da tarde. Um ótimo fim de semana para você e a gente volta a se ver na próxima sexta-feira. E eu espero você.